outra coisa assim bastante fácil, né, que às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade, é em questão a quantidade de letras. Então, pelo menos agora na série de vocês, né, nós é só uma revisão, né? Por exemplo, se eu digo para vocês a palavra assim, carro. Vamos supor aqui, carro. Vamos ver se eu consigo aumentar. Então, carro, por que que inicialmente, quando a criança está aprendendo a escrever, a criança escreve caro? A criança não tem noção, né? A criança não tem aquela noção que um R sozinho é um R individual, ele tem um som, porque nós falamos R, né? E que ele, quando ele é dobrado, ou também chamado RR, ele pode provocar outro som. Só ressaltando que carro, dois R's, olha, carro. E se nós pusermos só um S, vai ficar carro, tá certo? Então, quantas letras nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né? E nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, quando se fala de fonemas, geralmente envolve-se a quantidade de letras, né? E a quantidade de som. Então, carro, certo? Nós não falamos carro, nós falamos carro. Por isso que dá a impressão que é só um R, né? Vamos supor a palavra estivesse. Nós falamos estivesse. Não, nós falamos estivesse como se esses dois S fossem apenas um único S. Não é dessa forma? Então, por isso que surge a dificuldade da quantidade de fonemas, mas na verdade é uma impressão do aluno, porque não tem dificuldade nenhuma. Só voltando aqui, eu peguei um exemplo, igual, por exemplo, o que é fonema? Fonema, vou ampliar aqui para ver se fica melhor. Não ampliou. Fonema é a apresentação sonora, ou seja, o som, né? A representação sonora. Letra é a representação gráfica do fonema, enquanto a sílaba é o conjunto de fonemas transmitidos num só impulso. Então, numa palavra, nem sempre há o mesmo número de letras e fonemas. Por quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra táxi, né? A palavra táxi, ela possui 4 letras. 1, 2, 3, 4. T-A-X-I. Mas, no entanto, ela possui 5 fonemas. Sem que nós percebamos, ela é como se nós falávamos tá, que, si. Observaram? Tá, que, si. É como se fossem 5 fonemas. Então, se eu coloco lá na prova para vocês, quantas letras e quantos fonemas tem a letra táxi, a palavra táxi? Vocês dirão 5 fonemas, ó, tá, T-A, que, o K, si, S-I. No entanto, são apenas 4 letras. A mesma coisa de palavras que possuem H inicial. Olha, a palavra hora. Hora, temos 4 letras, mas na hora de escrever, é como se não tivesse o H, porque não tem som, não é? Então, a palavra hora, ela possui 4 letras, mas ela tem menos fonemas. Porque tem aluno que pensa que geralmente tem mais som do que letras, não tem nada a ver, tá? Depende de cada palavra. Vamos pegar uma palavra com N. Na palavra canta, nós temos 5 letras, olha. C-A-N, can, nós conseguimos entender o A, o C, o A e o N, T-A, tá? Só que ela tem 4 fonemas que dá a impressão, a palavra que tem som nasal, que é como se saísse pelo nariz, né? Então, teria 4 fonemas, tá certo? Então, a mesma coisa uma palavra aí com dois S, suponhamos, ou S dobrado, por exemplo. Muitas vezes, ela vai parecer que tem só um S, tá certo? Então, esse aqui é muito fácil, que vocês não precisam se preocupar, que não tem erro, tudo bem? Aí, conforme eu estava falando para vocês prestarem atenção em algumas
palavras, né? Eu queria ter visto aqui Nós estávamos falando naquela hora do som do X. Quando nós falamos do som do X, deixa eu buscar aqui. Olha, às vezes o X ele pode ter sons diferentes. Então aí onde vocês vão prestar atenção no fonema, né? Por exemplo, o fonema C, olha, X, textura, dá a impressão que aqui é um S, né? Mas muito embora sendo X, ela vai ter a mesma quantidade de fonemas. O X, ele pode ter som de Z, igual aqui no caso êxodo, né? Olha, já teve um som de Z, aqui ele teve o som de S, aqui teve o som de X. E o fonema chá, igual, por exemplo, inchada, né? Inchada. Se for essa palavra aqui, que é aquela ferramenta, então nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. No entanto, nós teremos 7 fonemas, né? Porque esse X vai ter som de CH. O grupo de sons de táxi, que já foi falado, né? Que o X também, muitas vezes, ele pode ter o som de K e S, tá certo? Mas, assim, é só mesmo para efeito de conhecimento que eu não vou trabalhar palavras com X agora, não. Nós vamos, na prova, nós vamos trabalhar com X daqui uns dias, tá? É só para recordar os fonemas. Sempre lembrando que nem sempre a mesma quantidade de palavras é a mesma quantidade de fonemas. Às vezes sim, às vezes não, depende, né? Tá certo?